Gol contra home run touchdown. Vai começar mais um Coringão Esporte. Solta a vinheta. Aí olho no lance. Touchdown Atlanta. Foi assinado o maior contrato esportivo de um time com um jogador. E o esporte foi o futebol americano. Foi assinado na NFL ontem o contrato do Patrick Mahomes renovando com o Kansas City Chiefs. E eu vou dar uns detalhes desse contrato. Foi uma extensão de 10 anos. Ele ainda tem 2 anos de contrato pendente, que são os anos dele de calouro, dos 5 anos, que na NFL, como ele foi escolhido de primeira rodada, e eu expliquei isso já no vídeo pra vocês, tem os 4 anos, mais a opção de 5º ano do time. Ele já jogou 3 anos, então essa é a 4ª temporada dele. E, quer dizer, ele não necessariamente jogou os 10 anos, mas teve o contrato ativado por esse tempo. Não faça isso, se você... porque... E o contrato inteiro tá valendo 503 milhões de dólares, que dá quase 2 bilhões e 700 milhões de reais. É exatamente isso mesmo. Milhões! 477 milhões desse dinheiro é garantido. O resto não é garantido porque tem uma cláusula que a cada vez que ele for MVP da temporada, que é o Most Valuable Player, que significa que ele foi o melhor jogador da temporada, isso na NFL. Não, você vai ser o melhor jogador na NBA. Ele joga beisebol e vai ser o melhor nadador do mundo. Mas esse é o tal do Mula. é muito mais simples os playbooks também. É muito mais difícil na NFL, as jogadas e tal. No futebol americano universitário é bem simplificado. E sendo que no primeiro ano dele de titular, ele foi pra final da conferência dele. Então ele já ia ganhar um dinheiro se esse contato já existisse. Mas ele perdeu pro New England Patriots. Mas também foi por quase que ele não ganha. E no segundo ano dele como titular, o que aconteceu? Ele foi só campeão do Super Bowl. Só isso. Sendo que ele foi MVP na primeira temporada dele como titular. Então ele já ia ser MVP e final da FC. Ele já ia ganhar 2 milhões e meio se esse contrato existisse, né? E ano passado ele ia chegar ele não foi MVP, que foi o Lamar Jackson MVP. Que inclusive ele vai ser a capa do Madden em 2021. Eu vou falar aqui o que eu acho aqui da minha opinião. Então, o Patrick Mahomes ele tem 24 anos, ele vai fazer 25 no início da temporada. E ainda tem mais 2 anos até essa extensão. Então ele vai estar com 36 para 37 anos quando esse contrato acabar. Que também não significa o final da carreira dele, ainda mais para quarterback. Você pensa que pode ser um jogador velho, mas se você não conhece o futebol americano, um quarterback, um exemplo, o Tom Brady, que está com 43 anos e está indo para mais uma temporada, e assinou por 2 anos com o Tampa Bay Buccaneers, ou Tampa Brady Buccaneers. E é uma posição bem duradoura, porque tem muitas regras que protegem o quarterback, como uma regra que foi criada depois de múltiplas lesões de quarterback tomando um hit, ou tomando um sack, tomando pancada do joelho para baixo. Não pode mais fazer isso, é caracterizado como falta, né, na NFL por múltiplas lesões. E isso é arbitrário, mas se o juiz, o vulgo zebra, é zebra porque eles têm aquele uniforme deles que é preto e branco, e parece aqueles uniformes de presidiário de desenho animado, sabe? E aquele preto e branco assim, preto e branco. Cor sim, cor não, aqui parece uma zebra. Enfim, eu queria falar que o árbitro que analisa essa falta para ver se foi falta ou não, roughing the passer, que é o excesso de violência ao passador. Quando toma uma pancada muito forte e vem isso. Mas se ele saiu do pocket, que é a região que está protegendo ele, que tem aquela linha que protege ele, e começa a correr, ele não é mais caracterizado como um passador. Ele passa a ser um corredor, né? Porque ele está correndo. Uau! Aí ele pode tomar porrada mesmo, que nem os running backs, que são os corredores. Ou os wide receivers que recebem as bolas. Então, vou dar aqui minha opinião. E deixando claro que é minha opinião. E eu acho que o Kansas City Chiefs acertou muito. Porque, cara, o cap ele aumenta conforme o lucro da NFL. Provavelmente esse ano não vai aumentar ou não vai aumentar muito porque talvez não tenha tanta receita porque os jogos devem ser de portões fechados. Eu acho, mas apesar de eles estarem vendendo ingressos já. Mas eu não sei se isso vai poder ocorrer. Mas provavelmente eles vão ter que devolver o dinheiro. Mas assim o teto salarial, o salary cap, ele aumenta conforme o tempo.
E além que ano que vem eles vão assinar um novo contrato televisivo, tem muitos lugares querendo pegar também, porque é o esporte mais assistido do Estados Unidos, então vai ter muita grana envolvida. E assim a liga vai ter mais dinheiro e o teto salarial vai subir, que é quanto eles têm que dividir para os jogadores. Então, quantos Michael Jordans existem? Quantos Messis existem? Quantos Michael Jacksons existem? Então, é basicamente só um, né? Eu acho que o Kansas City Chiefs está acertando muito porque, cara, isso não vai acontecer de novo. E do jeito que está sendo, parece que não vai acontecer nunca mais. Quer dizer, alguma coisa, ela não... Parece que não vai acontecer até ela acontecer, mas está acontecendo. É um talento absurdo e provavelmente ele vai ser o melhor jogador de futebol americano que eu vou ver jogar na vida. E, cara, a temporada de MVP dele, ele lançou 50 touchdowns. E eu só boto 2 temporadas de MVP na frente dele, apesar dos jogadores serem bem mais experientes do que ele. A do Ken Newton, porque o Ken Newton, o Carolina Panthers era um cocô em chamas. Falar em Ken Newton, tem que fazer um vídeo do Ken Newton. Eu vou fazer o vídeo do Ken Newton que chegou no New England Patriots. E, cara, o time dele é um cocô em chamas. Cocô em chamas. A defesa era boa. Boa defesa. Mas o time dele, ele teve que fazer tudo. Era assim, se vira aí, Ken Newton. Tem uns wide receivers aí, uns caras que comem pipoca. Quem pegou a referência do golpe baixo? E, enfim, o time não tava no nível dele em 2015. Não tô falando que com a chegada do Christian McCaffrey, que agora o Carolina Panthers virou o Christian McCaffrey Football, porque ele é o time todo e ele carrega o piano. Mas... E também a temporada do Aaron Rodgers, que foi muito boa no ano que ele foi MVP. Ele jogou muito bem. Apesar dele ainda não ter conseguido replicar uma temporada parecida e chegar em tudo que a gente acha dele, mas até o Patrick Mahomes ele tinha sido o melhor quarterback que eu tinha visto jogar, o Aaron Rodgers. Mas agora com o Mahomes, eu vou falar sobre o piso e o teto do Mahomes. O piso é a realidade dele agora, é onde ele está agora. O piso dele é só ser o melhor quarterback da liga. E o teto dele vai ser esse o maior da história, porque é quase impossível isso acontecer de novo. De um jogador tão jovem ter uma carreira tão boa. E tá, ele pode não jogar tanto quanto ele tá jogando hoje, mas o talento dele é indiscutível. Então, com o esquema certo, com o time certo, ele vai dar certo. Ele é o cara que te faz vencer o jogo. Ele não é o cara que não te faz vencer o jogo, mas também não te faz perder. Ou o cara que talvez faça perder, porque ele faz algumas besteiras, como turnovers. Mas ele é o cara que... Vocês viram isso no Super Bowl, que ele foi ir lá e venceu o jogo, apesar de ter começado o jogo mal, e ele virou o jogo. Eu não expliquei do teto. O teto é até onde ele pode chegar. Cara, isso depende muito o cap do time, como é que o time vai ficar nos próximos anos. Nos próximos 2 anos ele tem muita chance de ganhar outro Super Bowl, pelo menos. Eu apostaria nisso. E, cara, nos outros 10 anos também, porque... Cara, porque ele é o melhor. Ele é aquele cara do áudio, da besta enjaulada, que ele vai te dar 20 conto, vai fazer tu acreditar que tu é o Ronaldinho Gaúcho, tu vai dar o passe pra ele, mas no caso é ele que dá o passe pra você, porque ele é o quarterback. Aí ele vai... Mano, se o wide fosse eu e meus irmãos, a gente ia ser os jogadores mais baixos da NFL. A gente ia receber a bola, a gente ia ganhar o Super Bowl, ele ia fazer a gente acreditar que tinha o melhor do mundo, mano. Porque ele é o melhor, ele ia fazer a gente ganhar. Só pra ver o impacto que ele tem, no primeiro ano da liga dele, o New England Patriots já emulou o time jogando com bastante níquel. Apesar da liga hoje jogar com bastante níquel em campo, que tirar alguns jogadores tipo de linha, ou linebackers pra botar jogadores de base, jogadores pra marcar o passe, porque virou uma liga muito mais passada, ao contrário de antigamente, que era uma liga muito com jogo muito corrido forte, as pessoas corriam muito, e isso mudou assim mais pra época do Dan Marino, que ele chegou na época de um jogo muito corrido e ele começou a passar muito bem a bola. Inclusive pra mim ele é um dos meus quarterbacks favoritos, apesar de eu não ter o visto jogar, porque ele era de 80 e pouco, não era nem nascido, mas vendo no YouTube tem coisa muito boa dele. E eu recomendo você assistir, do Dan Marino. E outra coisa também que meu irmão falou pra mim, eu não vi isso em nenhum lugar falando, é que quando você dá um salário muito grande pra algum jogador da NFL, vai ter sempre... Eu vou dar um exemplo pra você. Vai ter sempre alguém comparando o salário e pedindo a mesma coisa ou mais. Imagina sei lá, eu sou zagueiro do Vasco. Vou dar um exemplo aqui. Sou zagueiro do Vasco, ó, top.
E, e eu ganhei 200 mil. Aí o Marcelo é zagueiro do Flamengo e tava ganhando 50 mil. Aí ele fala, por que eu não tô ganhando 200 mil também? Aí ele força a fazer greve, ele fala que não vai jogar pelo time se não assinarem com ele por 200 mil ou mais. Apesar de ninguém jogar que nem o Patrick Mahomes. Mas é assim que funciona a vida, né? As pessoas vão querer sempre mais dinheiro e comparar com os outros. E também ele não tem histórico de lesão, né? Ele só teve uma lesão, que foi ano passado, e ele tava pra ele perder 6 ou 8 jogos pelos médicos, mas ele voltou acho que em 4 jogos, um negócio assim. E foi uma recuperação bem rápida e não deixou sequela e ganhou o Super Bowl só. Tamo junto, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Esse vídeo tá bem informativo, deu um trabalhinho pra fazer. E até o próximo vídeo, manos. E fazer a pose do Marrom, fazer o